Oi pessoal, tudo bem? Então, esse final de semana eu fiz uma coisa diferente. Eu comecei a planejar os vídeos, pensei em falar de Vinícius, pensei em falar de Noel Rosa, comecei a separar alguns materiais, vi que teve live do Martinho da Vila muito legal, pensei em colocar tudo aqui. E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre uma coisa que eu adoro, que eu não costumo compartilhar muito, que é o Fantasma da Ópera. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho não só sobre o musical, mas falar sobre a ideia completa da obra. Porque quando a gente fala do musical, que o musical que todo mundo conhece, é o que está na Broadway há 20, 30 anos, quando a gente fala do musical, todo mundo sabe o que esperar, a maior parte das pessoas já viram, tem opinião formada, gosta ou não gosta, mas não é sobre isso que eu queria falar exatamente. É que o Fantasma da Ópera, o sucesso que ele tem hoje em dia, não é devido simplesmente a um musical feito pelo Andrew Lloyd Webber. Eu acho importante a gente mostrar que isso, na verdade, tem um monte de coisa por detrás, e ele teve um monte de ajuda nisso, e isso é que eu acho divertido, porque a gente achar que alguém é genial e que faz as coisas sozinho e que sempre brilha, é fácil. Eu quero ver as pessoas falarem do caminho, da trajetória. Isso é que é bom. Mas todo mundo conhece musical, então eu não quero falar especificamente sobre o que todo mundo vê. Eu quero mostrar para vocês um pouco da construção para a gente chegar lá onde está agora nessa peça na Broadway do Andrew Lloyd Webber. E é bom a gente ver que ele não fez tudo sozinho, não. Ele foi esperto. E é importante a gente entender que as pessoas não fazem coisas sozinhas, porque mesmo a pessoa mais genial, às vezes ela teve uma sacada que vem da ideia genial de outra pessoa, que já foi uma construção. E esse é o caso do Fantasma da Ópera. Por isso que eu acho legal a gente poder compartilhar essas ideias para vocês também terem a opinião de vocês a respeito. Então, eu vou começar botando nos meus links um link da Eneida Queiroz. Lembra que eu falei dela no outro vídeo? É uma moça que fala sobre história, adora falar sobre França, sobre costumes. E a Eneida, ela fez um vídeo contando sobre a Paris do século XIX, sobre a Ópera Garnier. E ela fala sobre o Fantasma da Ópera também. Então eu vou botar aqui o vídeo na descrição, porque eu acho que é super interessante a gente entender o contexto em que a história começou a ser criada. Por que eu falo começou? Porque tudo começou com uma lenda urbana. Não foi uma história que surgiu de repente. A ópera Le Pelletier, ela sofreu um grande incêndio. E aí que vem mais uma das bizarrices da história. Diz a lenda que nesse incêndio, o incêndio é verdade, e muita gente morreu, é verdade. Mas diz a lenda que um músico famoso da ópera, da ópera de Paris na época, teve o rosto muito queimado lá no incêndio da Le Pelletier, e a namorada dele, ou a noiva dele, que era uma bailarina, morreu queimada lá dentro. E aí ele fugiu transtornado do incêndio, foi andando em direção ao canteiro de obras da nova ópera, que já estava quase pronta, que só faltavam 2 anos para ser inaugurada, a Ópera Garnier, e se escondeu lá dentro do canteiro de obras. Mas como o prédio já estava quase todo pronto, ele foi se escondendo nos subsolos da Ópera de Paris. Tudo começou com uma lenda urbana que o Gaston Leroux pegou e trabalhou num livro. Então, em 1911, Gaston Leroux solta esse livro. Eu encontrei aqui o audiobook do livro online, para quem quiser. E qual é a história? A premissa é, você tem uma cantora de ópera, jovem, início de carreira, se envolve com uma pessoa misteriosa que ajuda ela no progresso dessa carreira e que também desperta a paixão de um visconde da alta sociedade e ela fica no meio desse triângulo amoroso. Simplifiquei demais. Essa é a primeira camada da história só. É a coisa mais simples, é aquela que aparece na sinopse. Por que eu estou falando que é a camada mais superficial? Porque além de ter várias metáforas na história, além de ter várias linhas de texto que levam a várias interpretações mais profundas,
essa história é uma história que se situa também num contexto social, e a gente não pode perder as nuances desse contexto social, descrevendo a história de uma maneira mais profunda. A cantora lírica, que é a Christine Daae, é uma órfã. Ela, na infância dela, o pai era um violinista famoso, então o pai dela faleceu e, sem ter para onde ir, ela foi acolhida para morar na Ópera Garnier de Paris e fazer assim parte do corpo de baile. A idade dela é uma coisa meio nebulosa. Quando eu li o livro, eu fiz meus cálculos na época, me lembro, eu cheguei à idade que no livro ela tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. Eu vou até reler esse livro porque andaram me contestando. O Rodrigo falou que não. Eu tenho certeza que eu fiz esse cálculo. Ela, no livro, me parece que ela tinha uns 13, 14 anos de idade. E, no caso, o Visconde teria uns 18, por aí. No filme e na peça, ela tem 16. Isso faz uma pequena diferença por conta da estrutura emocional da personagem. Ganha mais uma cor aí para analisar. Já o Fantasma da Ópera, ele tem a idade próxima à da Madame Riri. Ou seja, ele é uma pessoa bem mais velha. Papa Anjo mesmo. A história dele é que ele, sendo uma pessoa deformada, não aceita pela sociedade, que passou por várias agressões, ele também foi acolhido, no caso, pela Madame Riri. E desde então viveu nos subterrâneos desse teatro. Este homem que tem o rosto deformado de nascença e que sofreu muitos maus tratos pela sociedade, ele é genial. E essa pessoa entende, como ficou muitos anos ali na ópera, ele aprendeu tudo. Ele aprendeu música, ele aprendeu cenários, ele se tornou um maestro completo, um gênio da música. Isso é um detalhe que eu acho super legal, depois vocês veem no filme, na peça, onde vocês quiserem, que a casa dele é formada por restos de cenários de óperas famosas. Então é super interessante ver como ele foi construindo aquele mundo dele dentro daquele teatro. E ele, sendo um excelente compositor que não podia aparecer, percebeu na Christine uma criança que tinha uma voz excelente para ser trabalhada, e ele começou a dar aulas de canto para ela sem aparecer. No momento em que a Christine começa a entrar na sociedade como uma cantora e começa a ser reconhecida, o Visconde, que já tinha conhecido ela na infância, a reconhece, e aí começa uma história de amor com a Christine, o que desperta o ciúme e a ira do fantasma, que também é super apaixonado por ela, enfim. Expliquei um pouquinho mais, mas ainda estamos na primeira camada. Na minha leitura, a próxima camada é da análise social. Você está falando de uma menina completamente abandonada no início do século XX. Uma pessoa que não tem nada, não tem nenhuma expectativa de inserção social que não seja pela arte. Até que aparece esse Visconde. O Visconde é uma forma dessa moça se inserir sendo viscondessa. Acabaram seus problemas de dinheiro, acabaram seus problemas de aceitação social, de status. Ela passaria a fazer parte desse grupo de elite da sociedade. Então isso é muito tentador. Por um outro lado, quem foi a companhia dela nesses anos todos? Foi o homem misterioso, foi o fantasma. Ele que ensinou ela a cantar, ele acreditou nela, ele que moveu os pauzinhos para que ela começasse a ganhar fama. E a arte é tudo que ela tem também, que é uma herança do pai dela. E o que ela vai escolher? Qual é a maneira que ela vai escolher? Atingindo todo o seu potencial, se entregando para aquela arte que consome ela, ou reprimindo esse lado artístico e se tornando a viscondessa, abandonando as artes e se inserindo como esposa, em outro papel. Esse é um dilema que parece que não, mas até hoje é um dilema de muitas mulheres. E aí, para entrar um pouco mais nas próximas camadas, eu vou botar aqui um outro link, que é uma palestra da Casa de Saber, em que a pessoa trabalhou só sobre os significados do Fantasma da Ópera, comparando com obras gregas e mitos. Eu achei super interessante, então eu vou agregar aqui.
terceira camada de interpretação, e aí você entra na questão metafórica, você consegue enxergar que é uma briga, na verdade, dentro dela. Qual é o meu lado que eu vou querer alimentar? Dentro de um lado da arte, você tem aquela paixão que é incontrolável, que te domina. Quem mexe com arte talvez se identifique com isso. Porque é uma temática que se repete, como no Cisne Negro, para quem não viu o filme, eu vejo muito paralelo essa questão da arte visceral, que acaba te dominando e que te leva para caminhos que são temerários às vezes. Ou é melhor uma vida pacata, segura, estável, em que você vai ter outros tipos de ganho, mas que você se mantém no controle da situação. Ou seja, ela não fala de um homem que está do lado de fora. A menção, que é um símbolo, é clara. Dentro da mente dela começa a vir a voz do seu ser interior. Esse é um momento legítimo de vida interior, um momento de espiritualidade. Eu ouço ele dentro da minha mente. É como se ele não existisse como outro personagem, fosse ela mesma, o momento mais elevado da sua consciência. Ele tentando puxá-la para o seu mundo, para a dimensão vertical, profunda, mas ao mesmo tempo o palco começa a puxá-la para a dimensão horizontal, da fama, do reconhecimento, de uma vida banal numa sociedade cheia de superficialidades. É interessante ver que tanto o fantasma quanto o Visconde tentam dominar ela, tentam ter controle sobre ela. Um de uma forma mais clara, outro de uma forma mais suave, mas ambos querem ter esse espaço. Eu, pessoalmente, quando eu olho para os personagens de uma maneira mais literal, eu tenho muitas críticas, eu não gosto do Visconde. Ele expõe ela ao perigo, ele desfaz dos medos dela, ele desfaz das ansiedades, ele diminui o que ela pensa. E por fim, quando eles se casam, ela sai da ópera, ela deixa de cantar. E isso para mim é o maior sinal de que ele não gosta dela. Mas pelo menos em termos de parceria, o fantasma queria vê-la crescer. Isso é interessante, mas ele continua sendo também um dominador. Mas por que estranho o dueto? É porque justamente não é um dueto, é um solo. Tudo se passa na cabeça da Christine. E aí agora eu vou falar com vocês sobre a construção da obra, que é o que eu estava falando antes. Você tinha essa lenda urbana, que estava em volta da ópera Garnier. Essa lenda urbana se transformou num livro pelo Gaston Leroux. E em 1925 fizeram um filme, muito bacaninho o filme, inclusive. Eu vou botar o link aqui e vocês vão ter acesso. É um filme mudo, em que vocês vão ver muitas referências que foram usadas anos mais tarde pelo Andrew Lloyd Webber, inclusive em termos de figurino, é super legalzinho. Mais ou menos na década de 70 foi feito um outro filme, vê se eu acho para vocês para botar também. E aí em 85 o Andrew Lloyd Webber resolveu fazer o Fantasma da Ópera. It all began when Lloyd Webber ventured into London's East End to see a new musical called Phantom of the Opera. Só que quando ele resolve fazer esse musical, ele já tem livro, filme, ele tem várias óperas em que ele pode se basear em termos de música, em termos de cena. Just go through a bookstore, everything was 50 cents, and I saw a copy of Gaston Leroux's The Phantom of the Opera. I wasn't doing anything that afternoon, and I thought, well, I'll just buy this book and read it. Então é super importante deixar claro que, primeiro, isso não é uma coisa que ele tirou da cabeça dele, é uma obra que vem ao longo dos anos sendo construída, e segundo, ele não fez nada disso sozinho, ele chamou gente muito competente para trabalhar com ele, isso é que eu acho importante. Então eu vou botar aqui também um documentário contando como é que foi feito o musical do Fantasma da Ópera, com todas as pessoas que participaram, as dificuldades que ele foi feito um filme, que eu adoro, porque eu acho que ele foi bem fiel ao musical e ele acrescentou algumas coisas interessantes que só o cinema poderia dar,
Em termos de cenário, em termos de efeitos especiais, achei bem interessante. Para quem não teve oportunidade de ver o musical no teatro, pode ver o filme, que o filme é muito fiel. E eu acho que eles tiveram uma sensibilidade muito boa em captar o clima. E aí, por conta desse sucesso, em 2010 o Andrew Lloyd Webber resolveu fazer uma continuação dessa história. Hello! Onde é que você estava com a cabeça? Lembrando, uma história que foi feita com base numa lenda urbana, que virou livro, que virou filme, que depois teve outro filme, aí que virou musical. E você acha que você vai fazer uma continuação dessa história e vai ficar no mesmo nível? É isso aí? É claro que não. Tanto não é que o negócio não foi pra frente. Então poucas pessoas sabem que teve uma continuação para o Fantasma da Ópera, poucas pessoas viram, e meio que ninguém fala mais nisso. Caso vocês fiquem curiosos, né? Eu tenho ali um link da peça, eu confesso que eu não tive muita paciência, não. Mas, para quem tiver curioso, né? Minha amiga Rafa, eu sei que estava curiosa sobre isso, eu vou botar aqui só para você, Rafinha. Para fechar, só para ambientar, eu vou botar aqui também um vídeo sobre a Ópera Garnier, porque acho que ela é tão importante, e eu vou botar aqui para a gente ver também. E na semana que vem eu trago novidades e a gente volta à programação normal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, se inscrevam no canal. Eu prometo que eu vou responder todos. E deixem sugestões de temas para eu trabalhar nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo gigante, gente. Até mais.